Uma coisa estranha sobre a vida é que todo mundo carrega feridas que nem lembra quando e como começou, ou que nem sabe que tem, porque muitas vezes elas simplesmente parecem traços de personalidade. Não, eu gosto de um cara ou de uma mina mais maluquinha. Eu sou o cara esforçado que sempre tira 10 e fica triste com um 9,5. Ou eu sou burro e isso daí não é pra mim, vou ficar só no que eu consigo aqui. Ou eu não levo desaforo pra casa, eu sou estressado mesmo. Esses e tantos outros exemplos que podem realmente ser só traços de personalidade, mas que muitas vezes acabam sendo definidos por alguns eventos que aconteceram quando a gente nem tinha consciência para realmente escolher algo. Mesmo assim, eles moldam o jeito que a gente ama, confia e até como vê a si próprio. Esse é o passado que você não escolheu e que, se não prestar atenção, pode acabar repetindo na sua vida e em suas próximas gerações. Pra quem não me conhece, meu nome é Alisson e a ideia desse vídeo veio do anime O Pecado Original de Takopi. Eu vou usar um pouco dele aqui pra explicar, porque eu acho que melhor do que falar sobre teorias de psicologia e conceitos complexos, é juntar isso a uma história destruidora, mas que te coloca pra pensar e que pode mudar a forma como você vê o mundo. Dito isso, eu vou focar aqui nas reflexões e conceitos que podem ser tiradas usando o anime como metáfora. Você não precisa ver nem ter visto o anime e nem se preocupar com spoiler. Mas ele é mó bom, tá? Se você quiser assistir, vai lá, mano, tá ligado? O bagulho é bom mesmo. Algo que me pega na vida é como as coisas estão totalmente fora do nosso controle. Desde o começo, você não escolhe nascer, e ainda assim é jogado à sorte. Por exemplo, o problema da história começa como de pelo menos 12,7 milhões de famílias brasileiras, quando o pai da Kuze abandona a família. E sim, praticamente 18% das famílias brasileiras não tem um dos genitores. Isso acaba colocando a mãe e a filha em uma situação difícil, pressionando a mãe a tomar uma decisão extrema e se tornar acompanhante, o que também tornou ela ausente na vida da filha. E a situação ainda piora por conta do bullying que a menina sofria na escola. Pra vocês terem uma noção, todo dia estragavam a capa de mesa dela pra ela ter que pegar o dinheiro do auxílio pra comprar uma nova e passar fome. Olha o nível de crueldade desse bagulho, mano. E claro, também batiam nela. Mas é aí que começam as reflexões sobre essa história. Tudo que a gente vê, assim como na nossa vida, é na verdade a repetição de um ciclo, sem vilões, mas sem vítimas, que internalizaram os padrões tóxicos de abuso que aconteciam nas suas próprias vidas. Antes, só pra você não ficar o vídeo inteiro se perguntando por que diabos tem um polvo rosa aqui, esse é o protagonista, o Takopi, um povo alienígena do planeta Happy que veio pra Terra fazer os seres humanos felizes. Só que ele não conhece a maldade nem a Terra. Só com isso você já consegue imaginar que a vida dele não vai ser muito fácil. Continuando, a questão do bullying traz pra gente uma amostra do aprendizado por observação de Albert Bandura. A menina que fazia bullying com a Kuze era Marina, que passou a ver cada vez mais brigas em casa quando seu pai começou a ser cliente da mãe da Kuze. E é aí que começa sua antipatia por ela. Ainda assim, a forma dela de lidar com essa frustração foi aprendida em casa, observando a mãe, já que sempre que ela fazia algo errado, ou nem errado, mas que não fosse exatamente o que a sua mãe queria, como por exemplo ficar do lado do pai dela, ela apanhava, mas em um nível tão bizarro que ela tem uma cicatriz enorme no rosto quando adolescente. Assim, ela aprendeu que essa era uma maneira válida de expressar suas emoções e usava um alvo mais frágil da escola para isso, já que ela não poderia chegar diretamente na mãe da Kuze. Lembrando que crianças não têm limites, elas não sabem o que é realmente certo ou errado. Por isso o bullying se torna tão cruel e explícito. Agora alguns spoilers, você pode pular para essa parte aqui se você preferir. Fazer a menina passar fome, tirar o cachorro que era a única coisa que segurava ela emocionalmente e se esforçar pra menina tirar a própria vida. Ou planejar fazer isso com as próprias mãos. Parece digno de um psicopata, assim como a Kuze também parece uma quando fica feliz com a morte da Marina e faz uma manipulação pra não descobrirem o que aconteceu. Só que nenhuma delas são psicopatas. A gente precisa lembrar que crianças têm o freio moral incompleto, e isso é explicado
baseado na teoria do desenvolvimento moral de Piaget e Kohlberg. O certo e o errado é baseado mais em evitar punições ou receber recompensas do que em empatia ou princípios éticos. Se ninguém diz que algo é errado e a criança aprende por observação em um ambiente que reforça comportamentos cruéis, como os pais brigando ou apanhar, por exemplo, e ela ainda não tem figuras de autoridade como os pais e professores estabelecendo e reforçando limites saudáveis, a criança pode não sentir peso na consciência mesmo e pode querer testar comportamentos cada vez mais extremos sem esperar consequências reais, como naqueles vídeos lavadores de alma de adolescentes mimados sendo presos. Fora que o córtex pré-frontal também não está completamente desenvolvido, que reduz a capacidade de prever o impacto emocional das próprias ações nos outros. Por isso existem soluções como mandar essa criança para um reformatório, por exemplo, no caso instituições socioeducativas, né? O termo mais atualizado, onde ela vai ficar longe desse ambiente tóxico e vai ter figuras de autoridade colocando limites e ensinando o que é certo. Mais do que ser punida, uma criança precisa ser educada. Ela não precisa ser literalmente presa por um crime, porque ela ainda tem salvação. Por ser 100% influenciável, a ponto de, nesse sentido, apesar de pensar saber, não ter nem conhecimento do que é certo e o que é errado. Pelo mesmo motivo, nós não permitimos que casais com grandes diferenças de idade, para não dizer outra coisa, existam. Agora, em questão de idade que alguém deve ser preso, de como os reformatórios são aplicados, eu não vou entrar nesse debate aí não. A intenção é só mostrar que existe uma teoria racional para essas coisas existirem e não validar o estado das coisas hoje em dia. A Cosette também não escapa desse ciclo. Com todo esse ambiente hostil, ela precisou se tornar alguém egocêntrico. O cérebro de alguém que cresce em um ambiente onde ninguém cuida das suas necessidades emocionais e até físicas, e onde confiar em alguém significa se machucar, passa a operar no modo de sobrevivência. E ela entende que ela é a única pessoa que pode contar, se tornando autocentrada, se blindando emocionalmente e buscando manter o pouco controle que tem. Um exemplo de como isso se manifesta na vida dela é quando, mesmo com tudo aquilo acontecendo na escola, ela diz que contar para os professores não adiantaria nada. Só que quando isso acontece uma vez, os professores intervêm na conversa, entre aspas, que ela teria com a Marina. Mas eu tenho que dar o ponto para ela que realmente não tinha como os professores não verem o que estava acontecendo ali na sala. Realmente existia uma negligência muito grande da parte deles. Acho que um dos momentos que mais demonstra esse egocentrismo, o aprendizado por observação e até esse ciclo de abuso que tá acontecendo, é que em nenhum momento a gente vê a Cosette sequer trocar uma palavra com a mãe dela. Mas ainda assim, o anime sempre dá a entender que ela é uma menina charmosa. E ela, assim como a mãe, usa disso quando a situação fica difícil pra ela, manipulando os meninos a fazerem o que ela quer. E lógico que isso é um anime de crianças de 9 anos de idade. O máximo que acontece aqui é um beijo no rosto, tá? Calma. Mas basicamente ela aprende a manipular e até a beleza ou o charme. Assim como, por exemplo, um filho de um músico ou de um cantor consegue cantar naturalmente ou tem mais facilidade para aprender música. Porque mesmo que inconscientemente, aprendeu observando as pessoas à sua volta fazerem isso. Inclusive, quando o tempo avança e elas chegam ao ensino médio, a Cosette rouba o namorado da Marina, sendo isso literalmente a repetição do ciclo, já que o pai da Marina se envolveu com a mãe da Cosette e esse é o começo de toda a desgraça da família da Marina. Só que dessa vez a desgraça é ainda maior. Você devia assistir pra saber o que acontece aqui, sabe? Só que isso na verdade dizia muito mais sobre os problemas do Asuma, que é o namorado que eu citei. O Asuma era constantemente pressionado em casa a tirar 10 nas provas. Inclusive, a mãe dele não deixava ele comer a sobremesa se ele tirasse um 9,8, por exemplo. E o pior, ele realmente nunca conseguiu. Ele era o melhor aluno da sala e todo mundo admirava isso. Tanto que ele se tornou o representante da sala. Mas em vários momentos, ele fala de si próprio como alguém inútil, um sem futuro, que não serve pra nada. Enquanto ele vê o seu irmão Júnior sendo o verdadeiro GOAT desse anime. Pô, o cara tem boas notas, aproveita a vida e ainda salva o irmão várias vezes. O cara é fera, mano. O Asuma não tem a sua existência validada em casa, já que o valor dele tá atrelado às notas da escola, que ele nem consegue alcançar, enquanto as pessoas da casa dele conseguem. A mãe dele é dona de uma grande clínica médica e muito bem sucedida, mas com o avançar da história, a gente descobre que ela, assim como o Asuma, era alguém muito esforçado e que provavelmente também sofreu
sofria da falta de validação e por conta disso conseguiu alcançar tudo que tem, mas a que custo, né? Ela inconscientemente passava esses traços pro filho. Mais uma vez a gente vê a repetição de um ciclo, e essa repetição sempre vai acontecer enquanto a gente não tiver consciente dos nossos problemas. E um parênteses, é bizarro pensar em como a falta de validação tá ligada à excelência quase que diretamente. Quando ninguém te valoriza só por ser você, o normal é buscar coisas que provem que você merece ser valorizado. Tirar nota alta, ter um corpo legal, ser o melhor naquilo que você faz. Qualquer coisa que as pessoas deem valor. Nesse caso, o ódio por si próprio vira um combustível, onde você não quer mais se odiar. Por isso, você vai ser o melhor e vai provar pra todo mundo. Só que isso coloca uma pressão enorme em você. E uma vez que você não consegue, tudo desmorona e você se sente pior ainda do que antes. Então, será que dá pra buscar uma motivação pra ser o melhor de forma saudável? Onde a gente possa se sentir inteiro e valioso, mesmo nos dias ruins, e que o esforço pra melhorar venha de um lugar de amor próprio e não de ódio por si próprio? É algo que eu acho que vale a pena buscar, até porque sem saúde mental, a excelência não dura e pode custar caro, mas é algo muito difícil de encontrar. Essa falta de validação fazia também com que ele tivesse medo de confrontar as decisões do irmão sobre como ele lidava com toda essa pressão que era imposta aos dois. O que mais pra frente a gente vê que poderia resolver o problema dele. Pior ainda é que isso jogava ele na mão da pessoa que validava a existência dele, confiava nele, fazia ele se sentir bem, mesmo que só por interesse e manipulação. Acusei, que vai acabar gerando um colapso na família dele. Nesse caso, a gente percebe que nem sempre o diálogo é a solução. Apesar da frase "o diálogo traz a felicidade" ser uma das mais marcantes em toda a história. Mas uma relação amorosa ou até uma amizade entre pessoas com as características do Asuma e da Kuze seria quase impossível de ser saudável por vários fatores. O principal é que ele se coloca, como chamam na psicologia, no papel de um resgatador da Kuze. Sua motivação para falar com ela era tentar consertar esse lado egocêntrico dela. E gente, me dói dizer isso, mas você não vai consertar ela ou ele, sério mesmo. A pessoa que você quer resgatar pode não estar preparada para mudar, pode não querer ou pode até se aproveitar da situação inconscientemente, como no caso da história. Quer dizer, era até bem consciente na história. O problema é que o resgatador cada vez mais se desgasta emocionalmente, enquanto o resgatado mantém os padrões prejudiciais. E isso se torna um ciclo difícil de romper. E falando do fundo do coração mesmo, tem muitas pessoas boas no mundo. Se você percebe que as pessoas não mudam, você não é o super-herói e nem o terapeuta dela. Tá tudo bem desistir e ir embora. Outra coisa é a interação entre os problemas dos dois. A Kuze acaba se tornando egocêntrica, só pensa nela, e usa manipulação várias vezes para se livrar dos problemas. Já o Asuma é o contrário, se importa demais com a opinião dos outros e precisa da validação deles, e nunca encontra. Isso torna mais suscetível à manipulação, já que acaba se criando uma lógica falsa de que fazer o que os outros querem vai fazer eles te aprovarem, quando a aprovação vem de respeito mútuo e não de submissão. Lembrando que isso é um problema de interação específico entre os dois, tanto que quando eles se tornam amigos da Marina, por exemplo, esses padrões não aparecem de forma tão problemática. A gente até consegue ver alguns indícios de um triângulo dramático de Karpman quando eles estão juntos. Esse triângulo é composto de 3 papéis, onde, na minha visão, a Kuze se coloca como uma vítima, dizendo que só tem o Asuma, e só ele pode salvar ela. O Asuma então pensa que é necessário e se coloca como resgatador, e depois ambos se colocam como perseguidores, quando ele para de ajudar ela e ela fica com raiva, ou quando ele coloca a culpa nela pelas próprias ações dele. E esses papéis vão alternando conforme as interações dos dois sobre um crime vai acontecendo. A gente consegue desarmar esse triângulo usando a dinâmica do empoderamento, onde o perseguidor se torna um desafiador, na verdade, que é a pessoa que está sempre apontando um caminho, mostrando o que pode ser melhorado, é alguém construtivo e não alguém que critica só por criticar, sabe, falando você é ruim nisso, você é isso, você é aquilo. O herói deveria se tornar um coach, que deveria sempre dar ferramentas e ajudar a pessoa, mas não enfrentar o perseguidor ou o problema no lugar dela. A vítima então
então precisaria se colocar num lugar de criadora, no sentido de quem faz o próprio caminho. Se você parar para prestar atenção nas interações sociais, esse triângulo dramático ele é muito mais comum do que a gente imagina. E eu espero ter conseguido explicar ele certinho. Também dá pra ver algo parecido com a teoria do ciclo do abuso da psicóloga Lenore Walker. Não chega a ser um ciclo clássico de verdade, eu acho, mas eu vou pegar o conceito aqui com uma certa liberdade poética só pra conseguir te explicar ele. Nós temos um tempo de tensão que vem da diferença de valores entre os dois. Ela só pensa nela e quer encobrir o crime, por exemplo. Já o Azuma não quer. A gente tem o abuso, que seria a manipulação que a Kuze faz, pro Azuma acabar fazendo coisas cada vez mais absurdas por ela, e depois uma reconciliação, quando ela diz que ele é tudo que ela tem e que ele consegue, que é o que ele quer ouvir por conta dos problemas dele. E a gente tem também alguns períodos de calma, onde eles simplesmente brincam como crianças normais e o ciclo repete. No dia a dia é aquilo, a pessoa te faz coisas inaceitáveis, mas ao mesmo tempo ela é tão boa pra você, vocês são tão perfeitos juntos, não tem como largar, até que um desastre acontece. O pior de tudo é que quando você cresce num ambiente onde o amor vem misturado com alguma dor, mesmo que você não perceba que isso tenha acontecido, a sua mente aprende que isso é normal, e sem notar, você leva esse padrão para suas relações futuras, como se tivesse preso a um roteiro que nunca escreveu. Ainda tem mais duas figuras relevantes nessa história. Uma é o Chap, o cachorrinho da Kuze. É o único ponto de apego seguro e saudável que ela ainda tem. Como na teoria do suporte social, mesmo passando por momentos difíceis, ela sabe que vai chegar em casa e o Chap vai estar lá esperando por ela. Ele se torna um motivo para ela continuar viva, e quando esse motivo acaba, tudo desmorona. Tem até uma cena engraçada quando ela começa a confiar no Takopi, que ela claramente começa a ver o Chap nele. Ela cheira o Takopi e fala: ah, você não tem cheiro de nada. Meio que comparando os dois, já que o Chap tem um cheiro mais forte de cachorro, né? Inclusive o Takopi, que é o protagonista, mas eu não falei nada dele até agora, ele nos mostra como a positividade tóxica não ajuda. Sempre faz promessas dizendo que vai colocar um sorrisão no rosto da Kuze, mas acaba sempre piorando a situação, porque ele não entende de verdade o que ela tá sentindo. Ele é de um mundo completamente diferente, literalmente no caso. Apenas quando ele consegue se colocar no lugar do outro de verdade e sofrer na pele o bullying que a Kuze sofre, sofrer o abuso parental da Marina, passar um tempo na casa do Azuma, ele finalmente passa a entender que todas as pessoas são boas e ruins ao mesmo tempo. Todas elas são o vilão e o herói da vida de alguém. Ele entende o que aquelas crianças realmente precisam e consegue resolver o problema. Algo interessante é que mesmo no fim, quando o Takopi dá uma solução, a gente ainda vê a Kuze só pensando nela e literalmente ignorando a maior história que a Marina estava contando. E a Marina ainda fica brava com ela, demonstra ter problemas com estresse, mas naquele caso ali foi merecido, sinceramente mesmo. Ela ficou meia hora falando das coisas que estavam acontecendo na casa dela e a Kuze me solta um: ah, eu tinha que comprar um batom aqui. Se lascar, bicho. Mas fora isso, ela ainda tem a cicatriz no rosto e continua passando pelas mesmas coisas em casa. O Azuma não se envolve com a Kuze, mas ainda mostra ter o mesmo problema quando os amigos o validam por ter um PlayStation, eu acho que era 4 ou era 5, não sei. Só que agora ele confrontou o seu irmão, tem novas perspectivas de como lidar com tudo isso. No fim, os nossos problemas e características ruins, que nós nem tivemos culpa de ter, continuam existindo. Tudo que a gente pode fazer é tentar lidar com eles de uma forma saudável pelo resto da vida. E buscar amigos, porque relacionamentos saudáveis, no fim, são o que nos seguram na realidade, nos mostram quando erramos e nos dão segurança para lidar com as adversidades. Já dizia Tom Jobim em Wave, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Pegando as palavras da abertura da série, esse mundo é tão podre que a gente nem consegue andar direito muitas vezes. Você nasce e já começa a se corromper, deixa a inveja florescer, vai conhecendo o mal, e às vezes as coisas ficam tão ruins que a gente só queria que algo mágico acontecesse, um príncipe encantado viesse nos resgatar, um super-herói aparecesse e salvasse o dia, ou que um simples pedido a uma estrela cadente acontecesse.
acontecesse. Que tivesse algo além daqui. Só que isso não acontece. E a gente deixa de acreditar na magia. Mas a verdade é que se pudéssemos contar pra alguém sobre essa angústia e solidão, se pudéssemos contar pra alguém o tanto que sentimos falta, precisamos de ajuda, nós nem precisaríamos de magia. É isso, gente. Muito obrigado por assistir até o final. Comenta o que vocês acham dessa história. Eu tô bem curioso pra ler, já que eu gostei muito dela. E se tiver algum anime que seja um caso excepcional, que vale toda uma análise, comenta aí. Eu vou assistir, com certeza. Considere se inscrever e deixar um like. Até mais. Tchau.